Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, o Senhor que tudo sabe, tudo conhece, tudo vê, tudo pode. Sabemos que o Senhor nos examina e examina, sobretudo, nosso coração, nossos pensamentos, quanto mais as atitudes que são visíveis, Senhor, a olhos humanos. Que o Senhor encontre um povo adorador, com o coração bem preparado e receptivo ao Senhor. Nosso Deus, Pai Celestial. Posso lembrar que hoje é a quarta-feira das cinzas, como se fala nesse mundo, como está no calendário, cinzas. E o Senhor disse que o homem é pó e cinza, que veio do pó e ao pó voltará. Mas o Senhor quer abençoar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e um Pai amoroso, o Pai das infinitas misericórdias. Por isso vem, Senhor, vem, Senhor, vem na tua imensa compaixão, na tua imensurável misericórdia. Vem porque o Senhor é poderoso para enxugar as lágrimas, levantar os caídos, restaurar, curar, libertar, corrigir os erros e as falhas. Que o Senhor encontre a sinceridade no coração, não apenas em palavras, não apenas em orações, mas a sinceridade do mais profundo do nosso ser. Porque o Senhor diz: o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Tome pela tua mão de poder, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Certamente alguém que está recebendo esta oração, recebendo e de coração aberto, no desespero, talvez o pior momento da sua vida. E o Senhor é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo que continua operando desde que alguém pare para ouvir as tuas palavras. Então tenha liberdade para agir. Vem, Senhor, para restaurar, quebrar as cadeias, libertar, tirar, arrancar, Senhor, essa angústia, esse sentimento, Senhor Deus, de fracasso, de fundo de poço. Move o teu Espírito. Vem para iluminar. Vem tomar pela tua mão de poder. Vem ensinar. Senhor, nós agradecemos tudo quanto temos recebido, pelo entendimento que o teu Santo Espírito tem aberto, o teu poder derramado. Muitos, Senhor, muitos hoje estão respirando livremente e agradecendo, porque o Senhor já tem trabalhado nessas vidas. O Senhor é tão maravilhoso que continua dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, certamente, Senhor, alguém está precisando desesperadamente do teu trabalho. Que o Senhor derrame paz no coração, que o Senhor abra uma porta ou as portas da sua vida, que o Senhor opere para que a enfermidade caia por terra, desapareça. O Senhor é quem restaura, vivifica. O Senhor verdadeiramente restabelece a vida e a saúde. O Senhor enche de paz. Jesus, muito obrigado. Fala conosco, Senhor. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos contemplar, mas eu vou fazer uma pergunta. Você glorifica o nome de Jesus? O que é isso, pastor? Glorificar? Eu dou glória a Deus, com certeza. Sim, muita gente dá glória. Mas nós glorificamos a Jesus como nosso Senhor, a Deus como nosso Pai, a Jesus como verdadeiramente soberano, único. Então vamos lá. Nós vamos contemplar, eu sempre digo, é importantíssimo, né? Quando nós abrimos a Bíblia, irmãos, muitos versículos são assim, são tão habituais conosco, estamos tão familiarizados,
que se não vigiarmos, nós vamos ficar na letra. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas que nós já temos visto muitas vezes. Mas o Espírito Santo, ele abre. Quando vem a revelação, é uma coisa impressionante, irmãos. É como coisa nova. E essa é a realidade. O Espírito Santo ilumina. Você diz assim, meu Deus, como é que eu não vi dessa forma? Então vamos em Atos capítulo 3. Pastor, a cura do coxo lá na porta do templo? Sim. Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Dá uma paradinha. Bom, o relógio do judeu começa às 6 da manhã, o nosso começa às 0h, meia-noite. Então, eram 3 horas da tarde e eles tinham esse compromisso de orar no templo. Pedro e João foram apóstolos, são apóstolos, não é? No caso, partiram, estão no céu, não é? Hoje estão aguardando o grande dia, fizeram a obra de Deus, eram discípulos de Jesus, mas eles tinham esse compromisso de oração seríssimo. Então, era a hora da oração, estão juntos ali para orar. Já começa aqui, não é? A gente tem que vislumbrar, sem dúvida nenhuma, porque às vezes duas pessoas são amigas, fazem uma amizade, conversam sobre tudo e quem menos encontra espaço é Jesus. E eles andam juntos e vão à oração. Estão indo ao templo para orar. Já começa aqui. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Já começa aqui, né, irmãos? Eles não tiveram a menor preocupação ou receio de dizer, bom, o que eles podem ver em nós? Mau humor, chateação, estamos com cara de raiva, de revolta, seja lá o que for. Tem gente que já acorda mal-humorado, tem gente que já acorda reclamando da vida, tem gente que reclama de tudo, mas enfim, há os momentos e a oportunidade. Como não é o foco hoje, então eu vou adiante. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pronto, uma paradinha. Pedro andou ao lado de Jesus, João andou ao lado de Jesus, mas eles guardaram uma coisa preciosíssima: o poder do nome de Jesus. Eles poderiam estar lamentando eles poderiam dizer assim, se Jesus estivesse aqui em carne, como andou conosco, nós estivemos ao lado dele, ele curaria esse homem. Vejam que a chama da fé desses dois homens se manteve acesa de uma forma tal que eu penso até maior agora. Que isso, pastor? Sim, porque Jesus em carne, homem, ao lado de quem eles dois andaram, não está mais ali com eles, voltou para o céu. Mas disse para eles: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Eles colocaram dentro do coração, irmãos, que o nome de Jesus tem todo o poder, tanto quanto o próprio Jesus Cristo em pessoa, ou seja, é a própria pessoa de Jesus. Depende do entendimento, irmãos. Depende da fé de cada um para o nome operar. Porque o nome, ele mantém a chama viva. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Então esse nome tem a chama do poder sempre viva. O nome está sempre em todo o tempo, né, com todo o poder. Você vê que o Pedro diz, olha para nós, depois ele fala:
Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Então era dele, ele guardou dentro dele, ele e o João guardaram dentro deles o poder do nome de Jesus. Eu falei esta semana, não deixe a chama da fé no nome de Jesus esfriar. Porque a qualquer momento, não como eles, que alguém vem pedir, tem gente, se eu tivesse dinheiro eu te dava. Você vê, mas de repente surge uma situação adversa, uma tentação, um problema sério, alguma coisa, e você tem que usar o nome de Jesus para parar a força do mal. Por trás de tudo que ataca, que causa dano, sofrimento, há sempre uma força maligna, um espírito maligno. E muitos filhos de Deus não mantêm a chama da fé no nome de Jesus acesa. Eu gostaria de continuar falando esses dias e nas próximas semanas sobre a armadura de Deus. Tem muita coisa para a gente ouvir e está sempre vendo e revendo e ouvindo e vendo, porque a armadura não é simplesmente para ler ou é para vestir. Mas está aqui o poder no próprio nome de Jesus. Onde está a diferença? Exatamente essa. A chama da fé no nome, no poder do nome, acesa. Davi, quando encarou Golias, ele não teve medo do tamanho do Golias, da forma como Golias se apresentava, porque além de ser imenso no tamanho, ele era realmente um homem de guerra, preparado para a guerra, e estava vestido com uma armadura intransponível. Segundo os estudiosos dessa parte da história do povo de Israel, o capacete do Golias, ele só tinha uma abertura, pequena abertura na testa. E foi exatamente onde a pedra cravou. Mas onde um menino adolescente teria força para jogar uma pedra certeira na testa e com tanta força e poder para derrubar o gigante? E mais ainda, né? Sabemos, a palavra de Deus, que o gigante deveria ter caído para trás com a pedra e ele cai para frente. Ou seja, o próprio Jesus, a pedra, a rocha, fez ele se prostrar diante de Golias, de Davi. Diante de Davi. O que Deus não faz pelo seu povo, irmãos? Mas como é que nos conduzimos sendo cristãos? Porque o nome de Jesus, ele está em nós e, querendo ou não, diante da sociedade, ele pesa sobre nós dia e noite. Qualquer coisa que acontece, qualquer escândalo com o evangélico, os zombadores vêm logo em cima da gente. Aí, ó, é crente, ó. Aí, é crente. É evangélico. E você não tem nada a ver com aquilo. Por quê? Cada um é um. Acabou de nascer. Qual é a primeira coisa que acontece quando nasce? Corta o cordão umbilical. Acabou. Acabou. Já é um indivíduo. Mas as pessoas querem saber? Não. Por quê? Porque o diabo atua. Como o diabo adora escândalos no meio evangélico. Como o diabo adora cristãos que envergonham o nome de Jesus. E que profanem a pessoa e o nome. Continuando ainda nesse pedacinho, né? Ainda porque... Então, versículo 6 repetindo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Dá uma paradinha? Então eles tinham a chama de uma fé viva no nome de Jesus dentro deles. Porque Pedro disse categoricamente, o que eu tenho eu te dou. Ou seja, ele não podia mentir. A chama da fé de Pedro, no nome de Jesus, extraordinária. Esse Pedro que andou ao lado de Jesus cometeu tantas falhas, tantos erros, mas que teve um arrependimento profundo, sincero, irmãos. Há pessoas que se convertem e nunca tiveram arrependimento do tipo de vida que levaram.
Há pessoas que são de Jesus, continuam levando uma vida como se não tivessem Jesus, mas fazem questão de dizer: sou evangélico, sou crente, sou crente, sou crente. Irmãos, se é assim no mundo físico, você imagina o mundo espiritual. Continuando, versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eita, eita! O que Pedro usou, irmãos? Somente o nome. Somente o nome. Que nome é esse, irmãos? A gente tem que falar, é lamentável, irmãos, mas Israel rejeitou Jesus. Não reconheceu. Como aquele de quem as Escrituras falaram o tempo todo, os profetas anunciaram. O menino nos nasceu, o filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está aqui a fé de Pedro e João no nome de Jesus. Sabendo que o nome de Jesus em si mesmo, ele tem todo o poder. O nome. Por isso, irmãos, é necessário buscar entendimento e refletir para não se usar o nome de Jesus de qualquer jeito, ou literalmente sem a fé. Agora, vejam bem, nós devemos usar o nome de Jesus para tudo que for necessário, para guardar uma vida, para a sua própria proteção. Você vai, eu vou, mas eu vou em nome de Jesus. Mas e a fé? A chama da fé tem de estar acesa. Há um perigo imenso, é a questão do costume, né, irmãos? Que eu uso sempre a simbologia, eu uso sempre a figura ilustrativa do casamento, porque no início é uma forma de tratamento, é uma atenção especial. E depois o costume, não é? Infelizmente, já não há a mesma atenção. E aí a qualidade cai. O nome de Jesus nunca vai cair em qualidade, mas a fé sim. A atenção sim. E aí, aí o que aconteceu? Esse fato deixou os sacerdotes, os sumos sacerdotes, muito enciumados, né? Porque eles fizeram esse milagre extraordinário, o nome de Jesus operou. E o povo começou a aclamá-los como se eles dois fossem deuses. E o Pedro, então, olha, irmãos, o Pedro, depois do Pentecostes, foi fantástico. Ele não aceitou as glórias, não. Porque quando um milagre é operado, quando ele acontece pela palavra, pelo nome de Jesus, aí de quem receba as glórias. As pessoas têm isso. Não porque fulano orou e eu fiquei curado. Não porque dona fulana fala e acontece. Não porque... E deixam o Todo-Poderoso de lado. Todas as honras e glórias têm de ser dadas a Deus em nome de Jesus. Jesus diz que o Pai é glorificado nele. Ele glorifica, o Pai o glorificou, ele glorifica o Pai. Mas às vezes a vaidade toma conta, né? E pessoas inocentes caem nesse engano, nesse engodo. Aí o Pedro então começa a discursar, e ele sabe com quem ele está falando. Ele está falando com os judeus, principalmente os fariseus, que rejeitaram a Jesus. E ele vai falar isso abertamente: vós matastes. Mas tem aqui, irmãos, coisas extraordinárias que nós precisamos atentar bem, porque eu não compreendo. Às vezes a pessoa aceita Jesus, há pessoas que aceitam a Jesus, e não buscando entender, fica fácil o diabo enganá-las. Não recebem bênçãos, reclamam de tudo, ou até dão péssimo testemunho por conta até disso. Não é sempre o caso, né? Tem gente que está pouco se importando em honrar Jesus, mas há pessoas que inocentes se revoltam porque não tiveram entendimento, irmãos.
quem é Jesus. Jesus é tudo de que se precisa para tudo nesta vida e para a vida eterna. E foi Ele quem garantiu isso. E Ele é quem dá. Por exemplo, bens materiais. Muita gente conquista, luta, chega lá. Mas não tem chão, irmãos, porque se partir, não tem salvação eterna. Então, de que adianta uma coisa sem a outra? De que adianta riqueza e poder aqui na terra sem a salvação? Então, de que adianta muito dinheiro sem Jesus? E a palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Ou seja, Ele vai estar no controle desde que ande com Ele e tenha entendimento. Então vamos agora. Aí o Pedro está dando as explicações, mas está literalmente, irmãos, jogando na cara deles que eles mataram Jesus. Só que tem muitas coisas aqui que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Olha só, o versículo de número 13. Pedro já está discursando com os que estavam ali atônitos com o milagre. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Dá uma paradinha, eu vou deixar essa segunda parte do Pilatos, porque muita gente acha que só porque lavou as mãos é inocente. Pilatos não era inocente coisa nenhuma. Mas vamos deixar. A primeira parte diz: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Dá uma paradinha. O próprio Deus glorificou a Jesus. Vocês estão pensando que Deus não quer que todo o povo de Cristo viva em glória aqui nessa terra? Ou seja, poder, dignidade, alegria, paz, bênçãos, vida. Lembra da oração que Jesus fez em João 17? Quem lembra? Primeira coisa que Jesus faz quando ele entra para orar, o Espírito Santo fez com que a oração de Jesus viesse. Estou falando que Jesus estava em carne. Viesse parar nas Escrituras para a gente entender. Primeira coisa que Jesus diz é: Pai, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique a ti. Ou seja, que vejam a tua glória no teu filho. O que significa isso? Jesus estava como homem, irmãos. Então vamos lá. Um cristão fazendo essa oração. O que ele está dizendo para Deus? Senhor, se eu não vencer, eu vou envergonhar o teu nome. Eu vou envergonhar Deus. Se eu cair no laço, eu vou envergonhar o Senhor, eu não vou te glorificar. Vocês vejam a honra e a dignidade que Jesus teve como homem de glorificar a Deus, porque Deus o glorificou. Ou seja, o meu filho é perfeito, ele é o Todo-Poderoso. Olha bem. Quando o cristão, irmãos, faz escolhas erradas, que ele dá escorregada pelo prazer do pecado, ou ele troca a glória de Deus. Bom, vou te dar um exemplo. É bom para pregadores. Um pastor, uma pastora, recebe uma oferta de um ganho honesto, um trabalho. Mas vai ganhar, sim, fortuna. Um exemplo. O diabo chegou para Jesus e disse assim, vamos lá, colocou Jesus levou no alto de um monte. Marca aqui que a gente vai voltar aqui. Vai na tentação de Jesus em Mateus 4. Mateus 4. Vai comigo. No versículo 8. Vai comigo em Mateus capítulo 4, versículo 8. Quem vai comigo? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei
Você imagina se o diabo chegasse para um pastor, uma pastora, para um obreiro, e fizesse isso aqui, e dissesse: olha, você vai ser o dono de tudo isso, e vai ter a glória de tudo isso, a glória. Vamos entender a palavra glória, glorificado, glorificar. Exatamente isso aqui, ó. Olha bem. Tudo isso te darei. Eu vou voltar no versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a quem esteja buscando a glória do mundo inteiro. Poxa, se eu tiver alguém pensando, se todos os países me contemplarem, todos os povos, tem gente que se lambuza como aquele ditado popular que diz: com a tampinha do melado. Você está vendo a palavra glória aqui, ou seja, a honra, a grandeza, a riqueza, o poder. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, muito, e mostrou-lhe todos os reinos e a glória. E disse: eu te dou tudo isso se você me adorar. Então vamos lá. Deixa de pregar, que você vai estar me adorando. Esquece esse Jesus. Foi falar justamente para quem? O dono de tudo. Por que tem cristão que ainda não entendeu que Jesus é o dono de tudo? E às vezes deixa de se oferecer a Deus ou fazer alguma coisa que Deus deu para fazer por um ganho a mais. Será que não sabe receber da mão dele? Não sabe ser um bom filho? E tomar posse? Será que não tem a fé? A chama da fé. Jesus foi e disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus colocou aqui o serviço a Deus. Servirás. Servirás. O que o diabo odeia? Que alguém sirva a Deus através de Jesus. O diabo odeia a igreja de Cristo, odeia cristãos, mas ele odeia cristãos que se dedicam a honrar e a glorificar a quem? A Jesus. Quem glorifica Jesus, glorifica o Criador. Quem glorifica Jesus, glorifica a Deus. E aí, voltando lá em Atos 3. Versículo 14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Como é que o Pedro está se referindo a Jesus? Que quem ele é? Ele é santo e justo. Precisa que façam justiça? Justo é Jesus. Tem muita gente, irmãos, andando no paralelo. Se andar no paralelo, nunca vai entrar no caminho de verdade. Não, mas eu tenho que me virar, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, o cristão poderia causar verdadeiras revoluções no mundo espiritual se assumisse Jesus, se assumir Jesus de verdade. De ter uma comunhão com Jesus, uma intimidade com Jesus. Eu gosto muito das orações dos Salmos de Davi, porque ele mostra o quanto ele leva a Deus no temor. Que chega um momento que ele diz assim: une o meu coração ao temor do teu nome. Ou seja, eu sei que eu não posso envergonhar o teu nome. Eu sei que eu não posso profanar o teu nome. Qual é o conceito que o mundo espiritual tem de cada um dos filhos de Deus?
daí o poder operar ou não. Porque diz a palavra, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Mas tem um segredo, não é? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Tem gente que troca Jesus por qualquer coisa. Tem gente que troca pela tampinha do melado. Se viesse uma oferta grande, meu irmão, o inferno daria gargalhada. Continuando. Então aqui o Pedro diz que Jesus é o santo e o justo. Versículo 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro e João andaram ao lado de Jesus, viram a crucificação, o Calvário, viram a cruz. Então observa comigo, o príncipe da vida. Então repete comigo, o príncipe da vida. Da vida. Vida eterna e vida aqui na terra. Você quer vencer? Você quer glorificar? Você quer prosperar? Ou você quer realmente desfrutar? Então vamos glorificar a Jesus. E o que é isso, pastor? Não envergonhá-lo em nada. Não diminuir o poder que ele tem de te abençoar. Tem gente que acha que o amigo tem mais poder para abençoar, porque o amigo vai indicar para isso ou indicar para aquilo. Tem gente que busca cargo de indicação, por indicação do médico. Se meu amigo assumir lá, eu estou bem. O salmista Davi não disse isso. Eu estou usando Davi como referência porque ele foi um ser humano de carne e osso como nós. E era filho de um camponês, de uma família simples. Não era nenhum ricaço, não nasceu em palácio. Pois foi Davi quem escreveu o Salmo 23 e se colocou ali não como pastor, mas como ovelha. Para dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas e a confiança que ele tinha? Irmãos, todas as riquezas estão com Jesus. Sendo que ele respeita as leis que ele criou, as leis da natureza. Quer? Vai, se vira. Vai em frente, como você diz. Vai. Tem gente que troca a salvação, irmãos, por posição nessa terra. Tem gente que troca a sua salvação. Tem gente que troca a obra de Deus por um ganho a mais. Por um título. Por um rótulo. Olha o Pedro. E vai comigo. Eu poderia citar o Mateus. Levi, chefe da coletoria de impostos, homem rico, ricaço. Jesus deu uma palavra para ele. Segue-me. Lá foi ele. Olha o que o Pedro está falando de Jesus. Será que a família do Pedro não atacou? Não. Ou tu vai ficar aí feito um peregrino atrás de Jesus? O Pedro levou Jesus na casa dele para curar a sogra dele. Isso a gente sabe, sem dúvida nenhuma. Mas a Bíblia não fala da esposa do Pedro. Se ele tinha uma sogra, porque ele tinha uma esposa. Será que ela andou ao lado dele? Será que ela não disse, vem cá, você vai ficar atrás desse camarada, desse peregrino aí? Você vai ficar atrás dele o tempo todo? Não vai mais pescar peixe? Acabou tudo? Príncipe da vida. Coloque isso dentro de você. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da vida. Príncipe da vida. Quer vida? Está com ele. Quer paz? Está com ele. Quer alegria? Está com ele. Quer viver? Está com ele. Jesus ressuscitou e disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Mas primeiro ele dizia o que vive. Por que tem cristãos que trocam, irmãos? Porque não buscam entendimento. O próprio Deus diz que não negará bem algum aos que andam na retidão. Porque não tem fé para buscar de Deus. Por que tanta gente tem feito essas trocas? Versículo 16. E pela fé no nome, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele
deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Só o nome, o Pedro o Pedro, irmãos, ele está tão convicto do poder do nome de Jesus, ele é convicto do poder do nome de Jesus. Ele não está dizendo, olha, eu preguei meia hora para ele, eu preguei 5. É necessário ouvir, a fé é pelo ouvir, tanto que o Pedro disse, olha para nós. Tinha que ver neles, irmãos, em Pedro e João, a serenidade. Tem gente que nem no rosto transparece paz. Tem gente que é de Jesus, mas você vê ansiedade no rosto, para não dizer na cara. Você vê medo. Ou você vê dureza. Olha para nós. E ele ainda disse, não tenho prata nem ouro, ou seja, a gente não tem nada. Não temos bem material, não. Mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Ia faltar alguma coisa? Então está faltando, né, irmãos? Vamos lá. Então 16 diz, e pela fé no seu nome, fé no nome, e fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Uma paradinha. Você vê que o nome de Jesus fortaleceu aquele homem, fortaleceu até nos ossos dele, irmãos. O nome, olha o que é a consciência de falar o nome com fé. Então fala o nome, o próprio nome tem o poder de fortalecer. E aí eu sou obrigada a dizer, por que as pessoas, muita gente que é de Jesus, irmãos, está tudo tão difícil, estou tão fraco, minhas pernas são fracas, não consigo nem andar mais direito, está tudo tão difícil. Cadê o entendimento, irmãos? Não, em nome de Jesus a palavra se cumpre, em nome de Jesus, porque Ele tem todo o poder. A fé no nome de Jesus. Então o nome opera com poder, porque alguém tem a fé no nome. E aí? Aí o Pedro faz o longo discurso, e aí vem o capítulo 4, porque agora eles são levados a juízo, eles vão parar no tribunal. Levaram Pedro e João ao tribunal. Versículo 10. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Quer dizer que o nome fortaleceu o homem. Olha, primeiro, o nome fortaleceu aquele homem, restaurou aquele homem. O nome penetrou na carne, no corpo, nos ossos daquele homem com tamanho poder. O nome que o homem ficou de pé e pulava. O nome. Agora, irmãos, vocês viram comigo que antes, no capítulo 3, o Pedro jogou na cara do povo de Israel que os pais, os antepassados deles, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a quem eles não deram atenção nenhuma, não ouviam, não queriam ouvir, não todos, é claro, mas não ouviam. Observe isso comigo. O que acontecia com o povo de Deus no Antigo Testamento? Não vou falar agora, todo mundo está vendo o que está acontecendo. E é um povo querido, viu, irmãos? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, Antigo Testamento. O povo de Israel procurava observar como viviam os outros povos. E o povo X está prosperando. Qual é o Deus deles? Porque às vezes o Deus é a vaidade, irmãos. Às vezes o Deus é a competição. Para ver quem tem mais poder, quem tem mais projeção,
Quem tem mais, quem recebe mais aplausos, quem tem mais, quem tem mais. Poxa, qual é o Deus deles? E aí eles iam servir aqueles deuses. Um Deus hoje, irmãos, é a vaidade. Tem gente que tem vergonha de Jesus. De assumir Jesus no corpo de Cristo. Há pessoas que aceitam a Jesus e são incapazes de dizer que fazem parte de uma igreja. Qual é a tua igreja? Não, deixa isso para lá. Eu creio em Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Não é não, irmãos. Não é porque a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo colocou as coisas nos devidos lugares para que os cristãos não errem. A igreja é o corpo de Cristo. E se é um corpo, irmãos, está ligado. Então a mão lava os pés. Os pés levam o corpo. A obra só flui bem quando o cristão se encaixa no corpo de Cristo com simplicidade. Para honrar a Jesus, o único nos céus, na terra e debaixo da terra, em quem Deus investiu e a quem Deus glorificou. Quer viver em glória? Gruda com Jesus. Aprenda dele. Ele vai conduzir. Mas vamos fazer o que ele manda. Bom, e aí? Aí, por conta disso, eles acabavam servindo aos outros deuses, porque eles queriam ser como eles. E aí eles acabavam se misturando tanto, fazendo as mesmas coisas, tá? Eu acho que você está entendendo isso numa quarta-feira de cinzas, né? Não vou julgar ninguém, mas o que acontecia é que Deus tinha separado aquele povo para ele, a fim de que os outros povos olhassem para o seu povo e desejassem o seu Deus. Era exatamente o contrário. E eles queriam os deuses dos outros povos. E aí? Aí o Senhor Deus, que havia dito isso lá atrás, quando os tirou do Egito, depois que os tirou do Egito, Deus disse, se profanarem, serão espalhados. Ou seja, vocês vão estar fora da terra de vocês. Tem gente que não prospera, irmãos, está dentro de igrejas. Gente dentro de igreja boa. Mas por que, meu Deus do céu? Por que, meu Deus do céu? Tem vergonha de Jesus. Quando vem essas festas mundanas, está lá no meio. Não quer ser criticado, não quer ser perseguido. Quer fazer parte do povão. Tá bom. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Antes de você ler, deixa eu te dar uma explicação rápida, porque nós só vamos ler um trecho, uma parte. Deixa eu te dar essa explicação. O capítulo 36 de Ezequiel é o Senhor Deus quebrantado de coração, com compaixão do seu povo Israel, para dizer, eu vou trazê-los de volta à sua terra, eu vou abençoá-los. É a restauração de Israel. Ou seja, literalmente, irmãos, quando o Senhor Deus diz assim, eu vou atender, eu vou abençoar vocês. Mas olha o que Deus alertou, o que ele falou. Versículo 20. Eu vou pegar o 19. Ezequiel capítulo 36, versículo 19. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme seus caminhos e conforme seus feitos eu julguei. Dá uma paradinha. Eles andaram por vários caminhos, caminho da idolatria, caminho da carnalidade, sim ou não? Então, olha só, caminho da idolatria, caminho da carnalidade. Tem determinadas celebrações, irmãos, que tem cristão que participa para não ser criticado pelos outros. Ou vocês nunca viram gente adorando uma imagem de cultura e dizendo assim para uma entrevista, sou evangélico. Quem já ouviu isso? Então andou pelo caminho da idolatria.
Só que quando eles se arrependiam, o coração de Deus. Então, eu vou de novo no 19 para entender melhor. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme seus caminhos e conforme seus feitos eu os julguei. 20. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíam da sua terra. Está vendo, irmãos? Como Deus observava, né? Os outros povos dizendo assim: é judeu, mas por que não está na terra dele? Por que não está abençoado? Por que não está abençoado? Olha bem, olha a forma como Deus está olhando, observando e lidando com. Versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová. Jeová é Deus. Não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu, vai comigo, pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. 23, vai comigo. Vamos de novo. E eu santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, Jeová, quando eu for santificado, ou seja, quando o povo de Deus obedecer a palavra, estará na forma de Deus, estará dentro da vontade de Deus, do plano de Deus, ou seja, sem idolatria, sem carnalidade, sem linguagem torpe, sem mundanismo. E aí, o Espírito de Deus é assim, agora eles vão ver a diferença. Seríssimo, não? Quando o cristão, irmãos, não assume que ele foi resgatado, que ele foi comprado, que ele foi lavado pelo sangue de Jesus, ele não se importa em fazer as mesmas coisas ou ocupar os mesmos lugares das pessoas que não têm Jesus. Tem gente que troca Jesus, sim, pela fama, pelo brilho, pelo status, ou simplesmente pelo ego, para dizer: eu vou fazer o que eu quero e não o que Deus mandou eu fazer. Aí o apóstolo Paulo, orando pelos cristãos de Éfeso para que eles acordassem, o Paulo orou assim. Vai comigo lá na carta aos Efésios, no capítulo 3. Versículo 14. Aqui está a oração, capítulo 3, versículo 14 da carta aos Efésios, e o título é A Oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma paradinha, o nome de Jesus entrou em tudo, vocês viram? Com os apóstolos, certo? Então, olha só a oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Dá uma paradinha. Olha a consciência de Paulo. Quem é de Jesus faz parte da família celestial. É da família de anjos de Deus. Que isso? Está dizendo, os anjos são da sua família. E quando o cristão é mundano? E quando ele troca o reino de Cristo pelo status do mundo? Depois de ter encontrado Jesus, ter sido separado para fazer um trabalho para Jesus. Eu falei para vocês, imagina se um pastor, uma pastora tocasse, certo? O diabo não vai chegar na figura retórica com um tridente na mão, um rabo de seta pontiaguda para dizer: ei, vou te botar ricaço, larga isso aí. Ou diminuir a sua intensidade. Quando o cristão não vigia, ele já se embaraça e não consegue orar como deveria, servir a Jesus como deveria,
E você pensa que o diabo não atua sutilmente também para fortificar os embaraços? Você acha que o diabo quer alguém coladinho com Jesus? Quer alguém alimentando a sua fé? Mantendo a chama da fé no nome de Jesus acesa para arrebentar com ele a qualquer momento? Para impedir as desgraças que ele gosta de fazer, que ele adora? Porque pelo nome de Jesus, por fé, você guarda alguém? Você abençoa alguém? Você afasta grupos de demônios? Quantos lugares por aí, num cruzamento, chamam de esquina da morte? Você começa a abençoar, você usa o nome de Jesus, tua fé está ali sustentando, em pouco tempo não tem demônio que aguente. Acabou. Passam anos, ninguém nem lembra que tinha aquela fama. Fiz um comentário um dia desse sobre lá um cruzamento do Engenho de Dentro, que todo mundo dizia que era a esquina da morte. Falei, vocês que moram ali, todo dia quando passar, estende a mão e diz, em nome de Jesus, isso aqui é lugar de vida, aqui é lugar de paz, haja paz, em nome de Jesus. Vai comigo. Versículo de número 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. Para que o quê? Para quem? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Compreender com quem? Com quem? Junto com quem? Está aqui a igreja, o corpo de Cristo. É o mínimo que Deus espera, que a igreja se santifique. E como é que o cristão vai se misturar? Trabalhe, estude, esteja no meio de todo mundo. Mas não faça as mesmas coisas. Não pense do mesmo jeito. Não busque as mesmas coisas. Você já foi separado. Você já foi tirado. Então eu vou repetir o 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de quem? Não é das coisas do mundo não, meu irmão. Não é do cargo precioso e importante. O cristão deve, irmãos, ele deve honrar a Jesus o tempo todo. Mas ele não pode botar o coração nas coisas da terra não, meu irmão. Se ele ocupa um cargo alto, é para a glória do nome de Jesus. Se ocupa um cargo simples, é para a glória do nome de Jesus. Versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder. Qual foi o poder que o Pedro e João usaram? O poder do nome de Jesus. Só o nome. E só usaram o nome. Só usaram o nome, irmãos. Quando os discípulos saíam para pregar, Jesus dizia assim, não levem 2 calçados, não levem bolsa, o alforje. Aí eles voltavam, Jesus perguntava, faltou alguma coisa? O que eles diziam? Nada. Exatamente isso. Mesmo você colocar o coração em Jesus, Jesus no coração, não vai faltar nada mesmo. Porque está aqui. Ele é poderoso para ir além, para fazer além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porém, segundo o poder que em nós opera. O que trabalha dentro da gente? A grandeza de Deus, a palavra viva, a chama da fé no nome de Jesus, ou o cargo importante que está querendo, ou o dinheiro que está querendo conquistar, porque é dele, por ele e para ele. Tem gente que corre tanto atrás, irmãos, que as coisas correm mais depressa. E a Bíblia diz que a bênção vem e alcança. Mas quando troca o reino de Cristo pelo reino do mundo,
deveria lembrar da tentação de Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Prostrado não se mexe. Não vai ter tempo nenhum para Jesus. Para concluir, versículo 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Quantas vezes você viu o nome de Jesus hoje nesses pedacinhos que nós lemos e observamos? Então vocês viram, porque o povo de Israel naquele tempo profanou o nome de Jesus, eu disse, eu os espalhei. Ou seja, vocês querem? Então vão, façam tudo que vocês querem. Vão para o meio do povo que vocês querem. É isso que você... Vá. É isso? Vá. Aí as pessoas do mundo zombavam. Ué, mas não é esse o povo de Israel? Era isso mesmo que acontecia. O evangélico vai ter que ouvir de alguém que não tem Jesus. Vem cá. Você não era evangélico? Você não era crente? Porque se soubesse, tivesse entendimento, não falariam assim não. Diriam, vem cá, você não é de Jesus? Esse é o sentido. Você não é de Jesus? Ou seja, aceitou Jesus, é dele. E ele tem tudo, ele pode tudo. Basta o nome. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.